Bem-vinda, bem-vindo. Vamos ter aqui mais uma vez nosso bate-papo sobre coisa séria, mas que não precisa ser chato. Nós estamos querendo falar hoje, né, André, de um projeto prioritário do governo que é regular a inteligência artificial. Como é uma coisa que você gosta, você deve estar acompanhando. Vamos lá, o que você está achando disso aí? É isso, Ricardo. Bem-vindo ao nosso bate-papo. Tem muitas coisas interessantes, né, sobre esse projeto. Eu começaria dizendo assim que, para quem não sabe, já foi regulamentado. Às vezes as pessoas acham assim que o Congresso não reage, né? Mas o Congresso ele tem uma sensibilidade, ele ouve, né, a mídia, ele ouve a população na sua base. Então, quando esse tema aí de IA, que é um tema que está na vida de todo mundo atualmente, começou a surgir com muita força, o Congresso, a Câmara dos Deputados, rapidamente aprovou um projeto, que foi o PL 21/2020, né, um projeto de lei 21/2020, que foi um PL daquele jeito, assim, o PL dizia, a IA tem que ser usada para o bem. Algo muito bacana, né, Ricardo? Mas a gente sabe que legislação assim não funciona, Pois é. né? Tem que ser usada para o bem ou então algo ruim vai acontecer. É muito interessante, mas em termos práticos tem poucas consequências, né? Aí esse PL foi para o Senado e ficou parado no Senado e também vai ser motivo das nossas conversas aqui, né? Esse sistema bicameral e como ele funciona especificamente aqui no Brasil. E do Senado veio um texto, aí sim, bem complexo, técnico, que é o PL 2338, 2023. É um texto que se inspirou na legislação da Europa, e a gente sabe que a Europa, a União Europeia, né, ela tem uma legislação mais rígida nesses casos. Então foi um texto bem detalhado, bem técnico, denso, e que também está parado lá na Câmara agora. E como é que a gente lida com esses textos técnicos, né, Ricardo? Pois é, eu acho que os deputados estão se deparando com algo tão novo quanto nós. E aí, André, uma provocação que eu te faço é o seguinte: a gente vê muito na mídia os donos das empresas, os engenheiros de IA, e eles são tratados como profetas, gênios. Só que eu confesso que acho que são papos que eles têm unilaterais. Eles falam da técnica, como se a técnica fosse determinar tudo que vai acontecer. Mas para a gente que busca um outro olhar, é óbvio que não é assim. A técnica ela se compõe com as relações sociais, com a política, que é exatamente isso. Como que você traz um projeto de lei, discute dentro da democracia, discute no Congresso. Você está trazendo política, está trazendo discussão social. Aí eu te pergunto, esse aspecto, como que você está vendo isso? Assim, os deputados têm essa consciência de que eles têm essa missão, que eles têm essa necessidade de produzir política em cima dessa grande inovação técnica que é a IA? Você lembrou um ponto bem importante, né, que a técnica, lá na sua origem, tecne, no grego, né, ela era quase sinônimo de arte. Então, realmente, é um fenômeno que não é estritamente técnico ou de um conhecimento científico assimétrico diferenciado, né? É uma questão que envolve a vida, né, o mundo da vida. Mas como a gente lida com isso nas democracias, né? Se, por exemplo, para dar um exemplo, eu vou decidir sobre uma usina nuclear com voto democrático? Não dá, porque a usina nuclear é um assunto que envolve muitas questões da física, da segurança, que o grande público, a opinião pública, não tem condições de se manifestar. Então, aí você chama os especialistas. Em sociedades democráticas isso virou um dilema, mas eu vou seguir os especialistas? Sim. E, assim, o Ulrich Beck, até um autor alemão, tem um livro sobre isso, e ele trata da seguinte forma: vamos ouvir os especialistas de forma democrática. O que significa isso? Vou ouvir especialista a favor, especialista contra, especialista que tem essa visão, que tem outra visão. Sim. E acho que é o que está, pelo menos aparentemente, sendo tentado, né? É o que foi feito no semestre que passou, a Câmara realizou
dezenas de audiências públicas, aquele momento que a Câmara propicia um encontro com a sociedade ali, com esses especialistas. Foram vários especialistas ali para se manifestar sobre um ponto, sobre outro ponto. Isso torna o processo mais demorado, é claro, mas, por outro lado, torna o processo mais seguro também, né? E também é um momento em que a gente observa ali no Congresso a presença dos lobbies. O lobby está lá, as empresas foram lá. Sim. Qual a principal questão, né, dos lobbies sobre esse projeto? Por exemplo, grandes empresas brasileiras que estão usando o IA na sua operação estavam preocupadas que a responsabilização ficou em cima dos usuários também. Essas grandes empresas brasileiras queriam que a responsabilização ficasse só em cima do proprietário da tecnologia, no caso as empresas basicamente norte-americanas, né? Aí você está dizendo que a empresa brasileira ela é uma usuária da tecnologia feita lá pelo americano, feita pelo pelo europeu, americano, chinês. assim, a dona do ChatGPT, a Sim. OpenAI. Então, segundo, né, deveria ser totalmente responsável. Então, é para entender o que é um pouco essa discussão que ficou lá, mas para entender também como o lobby entra nessa hora em um projeto como esse, né? A distribuição do risco, né? Responsabilidade. Agora, a União Europeia, né, ironicamente, a União Europeia, em dezembro, anunciou que ia abandonar a sua proposta, a sua regulamentação de IA, que foi o modelo da brasileira. Mas por quê? É exatamente um outro dilema que aparece nesses casos, Ricardo. Assim, você regular demais, você pode travar a inovação. Você regular de menos, você corre riscos que podem ser incomensuráveis. Mas a União Europeia, diante do avanço dos Estados Unidos e da China, particularmente no campo da IA, ela sentiu que ia ficar para trás porque a regulação dela estava muito restrita. Então ela abandonou a sua regulamentação e está propondo outra um pouco mais flexível. Pensando até nesse dilema aí. Pois é. E, André, uma outra provocação aqui. Você acha que o que tem que ser regulado são riscos mesmo para a existência da humanidade ou isso é meio ficção científica? Não, a IA ela é uma tecnologia disruptiva no sentido clássico e, de fato, ainda não somos capazes de vislumbrar as consequências. Fazendo um paralelo, nós temos a questão da bomba nuclear, né? Quando os físicos lá, teoricamente, desenvolveram a possibilidade da bomba nuclear, eles tinham clareza que seria algo bem potente, mas não tinham a total dimensão do que isso representaria. Isso fica claro em filmes, né, como Oppenheimer, Sim, o mais recente. eles apostam, né, o que Eles ia apostam, acontecer, né? Mas filme, né? ali, os físicos, depois de constatar na prática o que a bomba nuclear poderia trazer, muitos físicos se arrependeram, inclusive, da pesquisa que fizeram, né? E essa discussão no campo da IA está acontecendo hoje. Tem grandes proprietários dessas empresas que estão preocupados com a evolução. O Elon Musk, por exemplo, essa figura icônica do nosso tempo, né? É um dos que vem e disse assim, temos que nos preocupar com isso, tínhamos que fazer uma pausa na pesquisa sobre IA, porque a gente realmente não sabe onde ela pode chegar. E ela traz, sim, riscos civilizatórios. E você acha que o Congresso vai dar conta de regular isso aí? Então, aí vindo para o nosso universo... Porque é um projeto prioritário do governo, do Poder Executivo, né, apresentou como um projeto prioritário. Eu acho, Ricardo, nesse momento, eu acho que não. Por duas razões. Por quê? Não, por mais de duas razões. Primeiro que, como a gente já falou, o assunto é muito complexo. Segundo, estamos num ano eleitoral e um ano em que as eleições já começaram, né? Normalmente isso é um pouquinho mais tarde, mas esse ano está meio acelerado. Ah, sim, e essa discussão da IA trouxe para dentro dela questões do momento, né? Regular fake news, regular como fazer isso em... Acho que isso é legal você falar também. Pois é, então, aí surgiu esse embate na comissão, porque, assim, dentro dessa polarização, né, alguns queriam aproveitar para usar o projeto para regular fake news, mas o projeto em si de fake news, existe um projeto sobre fake news, bem completo, abrangente, está parado, mas está parado por uma razão, que o Congresso realmente não encontrou ainda uma maioria que sustente uma aprovação.
E aí, às vezes, acontece isso como técnica legislativa. Ah, não está dando ali, vou tentar um caminho mais curto aqui, eu vou aproveitar. Se fosse uma medida provisória, o pessoal chamaria de jabuti, né? Vou inserir um jabuti, ou vou tentar pegar uma carona. Então, isso aconteceu de fato e prejudicou também o andamento do projeto e eu acho que continua prejudicando. Então, por essas razões todas, na minha opinião, provavelmente essa regulamentação não sai em 2026. Vamos ver, né? Vamos ver. Obrigado a vocês, até a próxima.